Olá, amigos do canal, esse é o quarto vídeo. Estamos fazendo a leitura do livro Atma Bodha e lendo os comentários. Paramos aqui no Sloka 2, onde damos continuidade. Como o fogo é a causa direta da cocção, assim compreensão que ortoga o conhecimento. E nenhuma outra forma de disciplina prática é a causa direta da liberação, porque a liberação não pode ser obtida sem o conhecimento de si mesmo. Encontramos-nos aqui com uma metáfora recorrente em Sankara, o fogo e a cocção, aonde o fogo se assimila à compreensão, à força consciente. Então, na verdade, ele diz aqui que não adianta nenhum tipo de prática, nenhuma prática vai levar o indivíduo a se livrar, da sua autoignorância, e que é essa identificação com aquilo que ele não é, essa identificação com o corpo e com a mente. E o que realmente possibilita a remoção dessa ignorância é a compreensão sobre todos os aspectos que envolve o ser, que envolve o ser, e como também é estruturado e como as leis regem as almas, os seres humanos, o universo. Sem essa compreensão, o ser humano fica aprisionado em Maya, acumulando karma e tendo que passar vidas após vidas no intuito de se autopurificar, de conseguir tirar esse véu, essa camada de ignorância que encobre a sua verdadeira natureza, e ir lentamente passando por esse processo de lapidação. E isso leva vidas e mais vidas e mais vidas. Então a gente deve aproveitar a oportunidade de estar consciente, desses aspectos e compreender o ser que somos. À medida que vamos compreendendo o ser e os aspectos que envolvem o ser, nós vamos removendo as camadas da ignorância e vamos nos harmonizando com o campo divino, através do aperfeiçoamento das nossas ações, para que esteja sempre em sintonia com o Criador. E a causa direta dessa sintonia ocorre através da compreensão. Quando a compreensão acontece no nível mais elevado, mais sutilizado da mente, do intelecto, essa compreensão, que é essa força consciente, ocorre em um grau tão superior, de tamanha profundidade, que ao mesmo tempo que se compreende, o conhecimento surge de forma simultânea, possibilitando então a remoção da ignorância. Portanto, a nossa ignorância ela só pode ser removida pela compreensão, que é essa força consciente que proporciona o conhecimento. Definir a consciência é tão complicado como definir a dimensionalidade de um ponto. A consciência é uma daquelas coisas que todos experimentamos, mas que ninguém consegue defini-la com clareza. O término consciência será uma ideia recorrente no presente texto. De início ao fim e de variadas formas se buscará dar sentido e promover uma definição prática,
Inicialmente, consciência tem a ver com a força que produz o saber, com o ato que induz compreensão e aprendizagem. Erroneamente, assume-se que aprender é um produto de nosso próprio esforço. Nada mais equivocado. Descobrimos o saber como descobrimos uma noite estrelada, ao abrirmos os olhos e olharmos o céu. As estrelas não nascem por abrirmos as pálpebras. A abobada celeste sempre está ali à espera de ser descoberta. De forma semelhante, o saber sempre está em nós, como está a umidade na água. O saber próprio da consciência não é uma qualidade da vida, é o que dá à vida toda qualidade. Então, quando compreendemos algo, o saber parece surgir. Mas esse saber, ele não vem de uma forma adquirida como uma recompensa por um esforço. Porque, na verdade, esse saber já existia. Ele já estava lá na consciência. Porque o saber é inerente à consciência, é inseparável da consciência. Então, aqui no texto, ele compara que o saber e a consciência é semelhante à umidade da água. Não dá para separar a umidade da água, porque ambos são um. Então podemos compreender que a consciência é sinônimo do ser mais o conhecimento. Ambos não são separados. Por exemplo, o fato de eu existir, de estar presente, ocorre simultaneamente com o fato de eu saber, de eu ter o conhecimento que eu existo. Então, a consciência, ela é capaz de ser consciente de si própria. A essência da consciência é a consciência em si. De qualquer forma, a relação do observador e do objeto observado, aquilo que é observado pelo sujeito, é o que a consciência tem com ela mesma. O observador é o objeto observado. É a relação na qual ela se reconhece ao se voltar para si mesma. Portanto, quando sou consciente de um sentimento, de uma imagem ou de qualquer outro objeto de conhecimento, de qualquer coisa que eu possa perceber, na verdade, estou sendo consciente de mim mesma. É a consciência reconhecendo a si própria, consciente de si. E para o Jiva, tudo que existe para ele, incluindo ele, é vivificado pela consciência. É a consciência que dá vida a tudo que é percebido pelo Jiva, através dos seus 3 corpos. Mas o Jiva e os seus corpos e todos os objetos somente existem porque a consciência os vivifica. Sem a consciência, nada existiria. Então, porém, se nada existisse, ainda assim, a consciência é existência. Ou seja, a consciência não depende de nada e de nenhuma circunstância, de nenhuma causa física nem mental, para que ela seja existência plena, ilimitada, infinita e imutável. Os jivas são apenas instrumento da consciência
que é regido por energias e por leis que o impulsionam a responder o seu meio ambiente, o seu campo dármico, com ações. Assim, a consciência é consciente de si mesma através do Jiva, que experiencia o universo manifesto aparente que está sob o controle de Maya. Por isso, o ato da compreensão adquire relevância para o Vedanta, devido a que se converte na expressão prática de algo indefinível como a consciência. Talvez não possamos detectar o fluir da consciência, mas seguramente percebemos que sabemos que somos o que existimos. Existe também um termo que nos aproxima da natureza da consciência, pois se converte em seu fator dinâmico, a atenção. Estabelecido isso e definido a atenção como sendo a expressão dinâmica da consciência, diremos que ambas, consciência e atenção, usufruem de uma condição altamente interessante, ou seja, são sem causa, no sentido de que não são induzidas por uma causa prévia, mental nem física. Tanto a consciência como a atenção surgem por si mesma e sustentam, por sua vez, o contínuo de saber que as coisas são. A atenção ilumina, com a sua natureza, os objetos e lhes permitem serem conhecidos, assim como uma lâmpada permite reconhecer as cores e as formas que se escondem na escuridão. Da mesma maneira, a atenção da vida aos conteúdos do passado, igualmente às projeções futuras que a mente constrói. No entanto, quando associamos a atenção de maneira contínua à presente, esta atenção se converte no fogo que produz a cocção da liberdade interior. É também importante ressaltar que outras escolas de pensamentos dão importância ao ato de amor, convertendo a devoção no eixo central de todo o seu treinamento. O amor se alimenta de si mesmo e sempre flui como sentido de integração entre aquele que ama e o amado. O saber, semelhante ao amor, são os meios mais seguros que permite erradicar a ignorância que convive na mente e no coração. Talvez o apresentado por último possa ser um pouco estranho para uma mente racional. Quem poderia chegar a presumir que o amor não é uma atividade tão fundamental? No entanto, as pessoas dotadas de uma natureza emotiva podem estar mais próximas à compreensão do que o amor, sem que intervenha casualidade alguma impregnada tudo o existente. Então, falando um pouco mais sobre a consciência, o texto nos diz que a consciência não é induzida por qualquer prática, situação, circunstância, ou seja, ela é autossuficiente, ela é plena, não precisa de nada para surgir, para ser consciência. No texto há uma comparação da atenção com a luz de uma lâmpada, porque ao focar a atenção em algo, damos vida ao objeto focado, pois eles de alguma forma se fazem presente na consciência. Assim como a iluminação proporciona perceber o objeto iluminado, e ao mantermos uma atenção contínua no objeto, o conhecimento sobre o objeto continua a fluir, ou seja, a atenção sobre o objeto nos permite ser consciente do objeto. A atenção é como uma ferramenta da consciência.
Outra comparação que é feita é sobre o amor e o saber. Quando o amor flui, unindo aquele que ama com o ser amado, proporciona um sentido de comunhão entre ambos. Da mesma forma, para saber é preciso compreender. E quando temos o conhecimento através da compreensão, então nós temos uma ferramenta certa para remover a ignorância, que é a identificação com essa identidade falsa, aparente, formada pelo corpo causal, sutil e físico. A partir dessa compreensão final, podemos nos aproximar a um tipo de compreensão amorosa que permite abordar a própria vida cotidiana, convertendo a cada ação em uma oferenda amorosa à divindade, considerando essa divindade como sendo o objeto essencial, como a razão de ser de si mesmo. A busca do amado torna-se indistinguíveis, o que se compreende e o que se ama, assim como o devoto converte ao amado em objeto de sua busca pessoal para fundir-se nele. Assim, o Gnana apresenta o discernimento como um modo aonde se revela o conhecimento e o conhecedor na exaltação da não-dualidade. Diremos que é o fogo como força da compreensão, a causa direta da cocção do conhecimento de si mesmo, mas com a condição de que este fogo implica na continuidade da atenção associada ao momento presente. Bom, aqui termina o Sloka 2 e nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo estaremos iniciando o 3 e, se for possível, o 4, nos aprofundando mais nessa questão da compreensão e da ignorância. Então, reflitam sobre esse vídeo, porque à medida que nós vamos compreendendo as informações, nós vamos removendo tudo aquilo que não é o ser. Ou seja, o conhecimento vai se tornando cada vez mais claro, nos tornando cada vez mais lúcidos. E para o Jiva, ele proporciona transformações nas suas experiências. Ou seja, a partir de um novo entendimento, novas percepções surgem e novas experiências acontecem. Então, é isso. Agradeço a escuta atenta, bom estudo e namastê.